Período sistemático da filosofia grega. Esse período tem como principal nome o filósofo Aristóteles de Estagira, discípulo de Platão. Passados quase 4 séculos de filosofia, Aristóteles apresenta nesse período uma verdadeira enciclopédia de todo saber que foi produzido e acumulado pelos gregos em todos os ramos do pensamento e da prática, considerando essa totalidade de saberes como sendo a filosofia. Esta, portanto, não é um saber específico sobre algum assunto, mas uma forma de conhecer todas as coisas, com procedimentos diferentes para cada campo de coisas que conhece. Além de a filosofia ser o conhecimento da totalidade dos conhecimentos e práticas humanas, ela também estabelece uma diferença entre esses conhecimentos, distribuindo-os numa escala que vai dos mais simples e inferiores aos mais complexos e superiores. Essa classificação e distribuição dos conhecimentos fixou para o pensamento ocidental os campos de investigação da filosofia como totalidade do saber humano. Cada saber no campo que lhe é próprio possui seu objeto específico, procedimentos específicos para sua aquisição, exposição, formas próprias de demonstração e prova. Cada campo do conhecimento é uma ciência. A ciência, em grego, se diz episteme. É um conhecimento que busca ser universal sobre alguma coisa. Aristóteles afirma que antes de um conhecimento constituir seu objeto e seu campo próprio, seus procedimentos próprios de aquisição e exposição, de demonstração e de prova, ele deve primeiro conhecer os princípios e as leis gerais que governam o pensamento, independentemente do conteúdo que possa vir a ser pensado. O estudo dos princípios e das formas do pensamento sem preocupação com o seu conteúdo foi chamado por Aristóteles de analítica, mas desde a Idade Média passou a se chamar lógica. Aristóteles foi criador da lógica como instrumento do conhecimento em qualquer campo do saber. A lógica não é uma ciência, mas instrumento para a ciência, e por isso, na classificação das ciências feita por Aristóteles, a lógica não aparece, embora ela seja indispensável para a filosofia, mais tarde tenha se tornado um dos ramos específicos dela. O período helenístico trata-se do último período da filosofia antiga, quando a polis grega desapareceu como centro político e deixou de ser a referência principal dos filósofos, uma vez que a Grécia encontra-se sob o poderio do Império Romano. Os filósofos dizem agora que o mundo é sua cidade e que eles são cidadãos do mundo, cosmopolitas, né? Em grego, o mundo se diz cosmos e esse período é chamado de filosofia cosmopolita. Essa época da filosofia é constituída por grandes sistemas ou doutrinas, isto é, explicações que buscam entender a realidade como um todo, articulando, entrelaçando, como um todo articulado e entrelaçado, formado aí pelas coisas da natureza, os seres humanos, as relações entre estes e de todos com a divindade. Esta, em geral, é pensada como providência divina que instaura e conserva a ordem universal. Predominam preocupações com a física, com a ética, pois os filósofos não podem se ocupar diretamente com a política, uma vez que esta é privilégio dos imperadores romanos e a teologia, né? Datam desse período 4 grandes sistemas cuja influência será sentida pelo pensamento cristão que começa a formar-se nessa época. Foi o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo e o neoplatonismo. A amplidão do Império Romano, a presença crescente de religiões orientais no Império, os contatos comerciais e culturais entre o Ocidente e o Oriente, fizeram aumentar os contatos dos filósofos helenistas com a sabedoria oriental. Podemos falar numa orientalização da filosofia, sobretudo com a aparição de aspectos místicos e religiosos do pensamento e na ação. Os campos do conhecimento filosófico. Devemos a Aristóteles a primeira grande classificação dos campos da atividade filosófica, ao distinguir e classificar todos os saberes humanos cuja totalidade é a filosofia. O critério aristotélico para a distinção dos campos do saber é a distinção entre a ação e contemplação, isto é, ele diferencia os saberes ou ciências que constituem a filosofia conforme seus objetos e finalidades, sejam atividades produtivas, éticas e políticas ou puramente intelectuais, interessadas exclusivamente no conhecimento e sem preocupação com qualquer prática. Vejamos, pois, a classificação aristotélica dos campos do saber. Ciências produtivas, ciências que estudam as práticas produtivas ou as técnicas, isto é, as ações humanas cuja finalidade está para além da própria ação, pois a finalidade é a produção de um objeto, de uma obra. São elas a arquitetura, cujo fim é a edificação de alguma coisa, a economia, cujo fim é a produção agrícola, artesanato e o comércio, isto é, produtos para a sobrevivência e para o acúmulo de riqueza, a medicina, cujo fim é produzir a saúde ou a cura, a pintura, a escultura, a poesia, o teatro, a oratória, a arte da guerra, da caça e da navegação. Em suma, são objeto das ciências produtivas todas as atividades humanas, técnicas e artísticas que resultam em um produto ou numa obra distintos do produtor. Tem as ciências práticas, ciências que estudam as práticas humanas como ações que têm nelas mesmas seu próprio fim, isto é, a finalidade da ação não é chegar a um produto diferente do agente,
mas é a realização do próprio agente. Em outras palavras, a finalidade da ação é ela mesma e não a distinção entre o agente e o ato que ele realiza. São elas a ética, em que a ação é realizada pela vontade guiada pela razão, tendo como finalidade o bem do indivíduo, sendo este bem alcançado pela prática voluntária e deliberada das virtudes morais, coragem, generosidade, fidelidade, lealdade, clemência, prudência, amizade, justiça, modéstia, honradez, temperança, e política, em que a ação racional voluntária é realizada tendo como fim o bem da comunidade ou o bem comum. Para Aristóteles, como para todo o grego da época clássica, a política é superior à ética, pois a verdadeira liberdade, sem a qual não pode haver vida virtuosa ou ética, só é conseguida na polis. Por isso a finalidade da política é a vida justa, a vida boa e bela, a vida livre, da qual depende a atividade ética ou moral dos indivíduos. E as ciências teoréticas ou contemplativas são aquelas que estudam coisas que existem independentemente dos homens e de suas ações e que, não tendo sido feitas pelos homens, só podem ser contempladas por eles. Teoria em grego significa contemplação da verdade. O que são as coisas que existem por si mesmas e em si mesmas, independentemente de nossa ação fabricadora, técnica e de nossa ação moral e política? São as coisas da natureza e as coisas divinas. Aristóteles aqui classifica as ciências teoréticas por graus de superioridade, indo da mais inferior à superior. Tem a ciência das coisas naturais submetidas à mudança ou ao devir, que são a física, a biologia, a meteorologia, a psicologia. A alma, que em grego se diz psique, é um ser natural que existe de formas variadas em todos os seres vivos, e nas plantas também, nos animais, nos homens, nos seres humanos. A ciência das coisas naturais, que estão submetidas à mudança ou ao devir, que é a matemática e a astronomia. Os gregos julgavam que os astros eram eternos e imutáveis. As ciências naturais que não estão submetidas à mudança e ao devir. E a ciência da realidade pura, que não é nem natural mutável, nem natural imutável, nem resultado da ação humana, nem resultado da fabricação humana. Trata-se daquilo que deve haver em toda e qualquer realidade, seja ela natural, matemática, ética, política, seja técnica para ser verdade. É o que Aristóteles chama de ser ou substância de tudo que existe. A ciência teorética que estuda o puro ser foi chamada por Aristóteles de filosofia primeira. Mas alguns séculos depois, como os livros que a expunham estavam localizados nas bibliotecas depois dos livros que expunham a física, ela passou a ser chamada de metafísica. Em grego, meta significa o que vem depois, o que está além, ou seja, no caso, os livros que vinham depois da física e que tratavam da realidade para além da física. Tem Homem que Homem e Mulher, xilografia do artista pernambucano Gilvan Samico, de 1993. A obra sugere uma experiência metafísica ao retratar as dimensões da mente para além do plano físico, sem perder a referência do real. E ciência das coisas divinas, que são a causa e a finalidade de tudo que existe na natureza no homem. Deus, em grego, se diz theos, e as coisas divinas são chamadas de theion. Por isso, esta última ciência se chama teologia. A filosofia, para Aristóteles, encontra seu ponto mais alto na metafísica e na teologia, de onde derivam todos os outros conhecimentos. A herança aristotélica. A partir da classificação aristotélica, definiu-se, no correr dos séculos, o grande campo da investigação filosófica, que só seria desfeito no século XIX de nossa era, quando as ciências particulares se foram separando do tronco geral da filosofia. Considerando-se a herança deixada pela classificação aristotélica, podemos dizer que até hoje os campos de investigação da filosofia são três. O do conhecimento do ser, isto é, da realidade fundamental e primordial de todas as coisas, da essência de toda a realidade, como em grego se diz ser se diz e as coisas se diz taonta. Esse campo é chamado de ontologia na concepção de Aristóteles. A ontologia era formada pelo conjunto da filosofia primeira e da teologia. Ou do conhecimento das ações humanas, ou dos valores e das finalidades da ação humana, das ações que têm em si mesmo sua finalidade, a ética e a política, a vida moral, os valores morais e a vida política, os valores políticos, e das ações que têm sua finalidade em um produto ou numa obra, as técnicas e as artes e seus valores, a utilidade, a beleza, e o do conhecimento da capacidade humana de conhecer, isto é, o conhecimento do próprio pensamento em exercício. Nesse campo estão a lógica, que oferece as leis gerais do pensamento, a teoria do conhecimento, que oferece os procedimentos pelos quais conhecemos, as ciências propriamente ditas e o conhecimento do conhecimento científico, isto é, a teoria da ciência ou a epistemologia, que estuda e avalia os procedimentos empregados pelas diferentes ciências para definir e conhecer os seus objetos. Quais são os principais períodos da filosofia grega?
né? Os principais períodos são... Tem um período... O pré-socrático, o cosmológico, né, que vão buscar na natureza o princípio e a razão de todas as coisas, que eles vieram de Sócrates. O período socrático, antropológico, o período em que se volta a atenção para o ser humano, com Sócrates e os sofistas. O período sistemático, com Platão e Aristóteles. E o período helenístico, o greco-romano, que é o posterior a Aristóteles com Alexandre o Grande, né? Quais os principais traços da cosmologia pré-socrática? Eles vão buscar na natureza o princípio e origem de todas as coisas e tentar dar uma explicação racional para isso. O que é kinesis ou devir? É o movimento. Tudo muda, segundo Heráclito, tudo está em constante mudança, nada permanece o mesmo. Por que essa ideia se entra no pensamento pré-socrático? Principalmente no de Heráclito, né? Porque eles percebem a mudança na natureza, né? E a partir disso eles vão tentar explicar de forma racional como se dá e por que se dá essa mudança. O que ensinavam os sofistas? Depende, né? Tem os relativistas, tem os subjetivistas, tem os céticos como Gorgias, os relativistas e subjetivistas como o homem do Protágoras, né? Então eles ensinavam retórica, oratória, a arte de falar bem, convencer qualquer um de qualquer coisa bastando usar as palavras, e o relativismo e o ceticismo. O que propunha Sócrates contra os sofistas? Ele dizia que a verdade existe, ela é real e universal. Ela não é relativa, o Sócrates não é um cético. E ele vai criticar a retórica oratória dos sofistas que estavam preocupados só em vencer na política e não estavam preocupados com o bem da cidade, com a verdade, com a justiça e com o bem. Então, para eles, inclusive, nem existia, ou se existisse, era relativo à verdade, a justiça e o bem. Para Sócrates, não, a verdade, a justiça e o bem são coisas reais, concretas, e a gente pode conhecer e aplicá-las. O que Sócrates pretendia buscar a essência e o conceito das coisas. Ele buscava, né, um conceito que fosse universal, um conhecimento que fosse universal, válido em qualquer tempo, qualquer lugar, para qualquer pessoa, para além do relativismo e para além do ceticismo. Por que Atenas condenou Sócrates à morte? Acusaram ele de corromper os jovens e criticar os deuses da cidade, né? Porque as principais características da filosofia socrática indicam que a maior preocupação filosófica nesse período é com o homem, porque eles vão se preocupar ali com as questões relacionadas ao homem, né? A ética, nosso comportamento, a política, né? Como nós nos relacionamos em sociedade, as relações de poder que o homem estabelece e a questão do conhecimento que só o homem também produz. Quer dizer metafísica, aquilo que está além da física, ou seja, aquilo que nós não podemos perceber com os nossos sentidos, ou aquilo que está na essência de alguma coisa, para Aristóteles, né? Partindo de Aristóteles, quais são os 3 grandes campos de investigação filosófica? Tem as ciências produtivas, aquelas que produzem alguma coisa, as práticas, que é da ação, a ética política, as produtivas são aquelas que produzem algum produto, e as ciências teoréticas e contemplativas, em especial a metafísica e a teologia, que estuda aquilo que está para além do mundo físico, além dos nossos sentidos, que é transcendente, ou aquilo que está na essência, na substância, e a teologia, que estuda Deus e a divindade. O que quer dizer ontologia? O estudo do ser, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Se pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho, galera, os próximos vídeos, as próximas notificações. Hasta la vista, bebês, até a próxima.